Nesta noite eu vou dividir o meu tempo com Gessi e o amor sólido, ele alcança dois tipos de público, dois tipos de pessoas. Alcança aquelas pessoas solteiras ou sozinhas, não é? O amor precisa ser sólido na vida de quem ainda não casou, na vida de quem ficou viúvo ou ficou viúva, não é? Na vida de quem está separado e está vivendo sozinho. Por isso, a minha palavra neste início vai ser dirigido para esses irmãos e para estas irmãs que vivem sozinhas. E depois, então, Gessi vai falar para os casais. Eu acredito que vai ser muito bom para todos nós. Meus irmãos, quais são as bases de um amor sólido, que é o tema desta noite? A Bíblia é repleta de ensinamentos sobre amor sólido, tanto entre os seres humanos, como entre Deus e a humanidade. Então, esse amor sólido, ele precisa estar presente no relacionamento humano entre nós, como precisa estar presente no relacionamento entre Deus e nós. E algumas passagens bíblicas que falam sobre o amor sólido, eu gostaria de compartilhar com vocês no início desta palestra. O primeiro deles é o texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 8. Todas as leituras bíblicas que faremos aqui durante estas palestras estarão baseadas na Nova Almeida Atualizada, na tradução da Bíblia chamada Nova Almeida Atualizada. 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 8, diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor, e eu acrescentaria aqui a palavra sólido, o amor sólido não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor sólido tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o amor sólido. Na Bíblia, irmãos, o amor aparece com palavras diferentes. Nós temos uma palavra só para nos referir ao amor entre os irmãos. É a mesma palavra para nos referir ao amor entre os casados, ao amor entre pai e filhos, ao amor que nós dispensamos às pessoas à nossa volta. A palavra é uma só, é amor. Mas na Bíblia as palavras são diferentes. Existe uma palavra para o amor chamado filial, que é aquele amor entre os pais com os seus filhos, com as suas filhas, dos seus filhos com os papais, com as mamães. Existe o amor da amizade, quando a gente ama as pessoas com quem trabalhamos, quando nós amamos as pessoas com quem servimos a Deus na casa do Senhor. Então, existe o amor erótico, que é aquele amor relacionado ao relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Mas este amor que Paulo menciona aqui em Coríntios, escrevendo aos irmãos na cidade de Corinto, é uma outra forma de amor, que no grego
é usado a palavra ágape, amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus. É um amor superior às diferentes manifestações de amor entre nós. E este amor de Deus é o amor sólido. Este é o amor que precisa governar as nossas vidas. Este é o amor que precisa estar presente em nós, no relacionamento familiar, no relacionamento com os irmãos, no relacionamento com Deus. E como nós podemos obter este amor? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, este amor especial, este amor sólido, nós que servimos a Deus, nós temos este amor contagiando os nossos corações. Este amor, ele extrapola para as pessoas que estão à nossa volta. E ele é um presente de Deus para nós. É o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, que tem derramado o amor de Deus em nossos corações. Um outro texto muito lindo da Bíblia é o de João, capítulo 15, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. E este amor foi manifestado na vida de Jesus, que deu a sua vida por nós. Um outro texto muito bonito na Bíblia sobre o amor sólido é o de Colossenses, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição. Por quê? Porque é o amor sólido, é o amor de Deus, não é esse amor humano, esse amor passageiro, esse amor que a gente ama hoje e amanhã não ama mais, que hoje a gente quer muito bem uma pessoa, amanhã a gente já não quer mais, porque esta pessoa fez alguma coisa que nos desagradou, que nos entristeceu e nós deixamos de amar. Mas a Bíblia está dizendo que este amor de Deus é o vínculo da perfeição. Ele é perfeito e todos nós desfrutamos deste amor em nossas vidas. E um último texto bíblico que eu deixo com vocês é o de Provérbios, capítulo 10, versículo 12, que diz assim: o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Queridos irmãos e irmãs, essas são apenas algumas das passagens bíblicas que falam sobre o amor sólido. A Bíblia ensina que o amor sólido, ele tem características próprias. E é através destas características que você identifica a presença deste amor sólido na sua vida. Quais são essas características do amor sólido mencionado na Bíblia? Ele é caracterizado primeiro por paciência, segundo por bondade, terceiro por sacrifício, você se sacrifica por quem você ama, depois por perdão. Este amor sólido produz em nosso coração um coração perdoador e também uma característica muito importante deste amor sólido é o compromisso. Compromisso.
que é uma parte essencial de nossos relacionamentos com Deus e com os outros. E então, eu gostaria de mencionar para vocês algumas bases deste amor sólido. Esses dias eu estava passando por um caminhão cheio de ferragens de construção, e eu estava lembrando que quando nós estávamos construindo a nossa casa, a primeira parte da construção eram as fundações, os alicerces da casa. E eu fiz questão de comprar a ferragem da melhor qualidade, porque era a estrutura da casa. Depois que toda a parte da base da casa ficou pronta, a parte de cima, dos cômodos, das colunas, das vigas, eu já comprei um ferro mais barato. Eu usei o mais barato, economizei, mas na base eu gastei um pouco mais, usei um ferro de melhor qualidade. Assim é com o amor sólido que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele precisa de produzir em nós uma base sólida, uma ferragem de qualidade. E quais são essas bases sólidas do amor que precisa existir no coração de vocês que vivem sós? Ou definitivamente ou temporariamente. Daqui a pouco já se fala para aqueles que são casados. A primeira base de um amor sólido é a comunicação. Quando você ama alguém, você tem uma comunicação honesta, uma comunicação saudável, porque esta comunicação é fundamental para um amor sólido. Os seus amigos, os seus parentes, os seus colegas de trabalho, todos eles devem ser capazes de expressar seus sentimentos, necessidades e preocupações para você, sem medo de ser criticado por você ou de ser julgado por você. Nós nem sempre estamos prontos para ouvir os outros. Quando alguém vem falar conosco alguma coisa que nos desagrada, nós já interrompemos e já começamos a criticar e a julgar e dizer: você está errado, você não deve pensar assim, isso não vai te levar a lugar nenhum. Quando você age desta forma na comunicação, está faltando amor sólido no seu coração. Porque quando você tem o amor de Deus no seu coração, você ouve. Você é capaz de ouvir. E ao invés de condenar, de julgar e de criticar, você faz comentários que vão ajudar a pessoa a melhorar a sua vida, a melhorar o seu comportamento. Você vai agir completamente diferente daqueles que acham que todo mundo está errado e só ele está certo. A segunda base de um amor sólido, além da comunicação, é o respeito. Respeito mútuo, ou seja, respeito entre as partes, é essencial para um amor sólido. Os amigos devem ser capazes de valorizar um ao outro como indivíduos únicos e respeitar suas diferenças. Nenhum de nós somos iguais, todos nós somos diferentes. E às vezes nós queremos que os outros pensem como nós, ajam como nós, trabalhem como nós, tenham as mesmas atitudes que nós temos, mas na prática não é assim. Na vida, cada um de nós tem uma personalidade própria, tem um jeito próprio de ser, de fazer as coisas. Por isso, o respeito é uma base fundamental para que haja amor sólido entre nós.
Uma terceira base de um amor sólido é a confiança. É impossível que você ame alguém, ame alguma coisa que você faz, se você não tem confiança, se você não acredita. A confiança é fundamental. Os parceiros devem ser capazes de confiar um no outro, ter fé no seu relacionamento. Você já viu aquelas pessoas que você se relaciona, mas no particular você comenta com alguém muito próximo de você, ou pensa no seu coração, dizendo assim: eu não acredito nessa pessoa. Olha, essa pessoa não me engana. Falta de confiança. Isto existe. Isso está presente na nossa vida diária. Mas nós precisamos ter fé no relacionamento. Se você começa a desenvolver uma amizade com alguém e já parte do pressuposto que aquela pessoa não é digna da sua confiança, você não deve prosseguir nesta amizade. Você não deve dar continuidade a este relacionamento. Você deve se afastar desta pessoa, porque afinal de contas, nenhum de nós somos obrigados a tolerar pessoas mentirosas, pessoas enganosas. Não é isso que Deus espera de nós. Primeiro, nós, como crentes em Jesus, não podemos ter esse tipo de comportamento. Mas, infelizmente, algumas pessoas se comportam assim. Então, se esta pessoa não é digna da sua confiança, também você não deve ser um hipócrita e abraçar a pessoa, sorrir para a pessoa, elogiar a pessoa, mas no fundo você está fazendo isso só exteriormente, porque no fundo você não acredita naquela pessoa. Em quarto lugar, uma base de um amor sólido é também a compreensão. Nós precisamos ser capazes de entender e apoiar um ao outro. Precisamos ser capazes de oferecer apoio emocional e prático em momentos de necessidade. Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por crises, todos nós passamos por decepções. E nestas horas é fundamental que a pessoa com quem você se relaciona, esta pessoa possa ter da sua parte compreensão, que você possa compreender a pessoa, entender o que ela está passando. Muitas vezes ela fala de uma forma grossa com você, mas não é porque ela é ignorante, é porque ela está triste, ela está enjoada, ela está chateada. E quando o amor sólido está presente em nossos corações, nós somos capazes de compreender isso. Nós somos capazes de compreender. Compreensão faz parte do alicerce de um amor sólido. Em penúltimo lugar é o compromisso. Nós falamos aqui no início sobre o compromisso. O compromisso é uma parte vital de um amor sólido. Nós precisamos estar dispostos a trabalhar juntos e fazer sacrifícios para manter um relacionamento forte. Muitas vezes, nós só queremos a amizade enquanto ela está do nosso lado, é a nosso favor. Quando aparecem os contratempos, as lutas, nós preferimos nos afastar e abrimos mãos do compromisso. Não. Quem tem um amor sólido, o amor de Deus no coração, que foi derramado pelo Espírito Santo em nossa vida, nós somos pessoas que temos compromisso. E por último, perdão.
O perdão é crucial para um amor sólido. Nós precisamos estar dispostos a perdoar um ao outro. E também trabalhar juntos, fazer sacrifícios para manter o relacionamento forte. Comunicação, respeito, confiança, compreensão, compromisso, perdão. Estas são algumas das bases de um amor sólido. E os parceiros podem trabalhar juntos para fortalecer seu relacionamento em cada uma dessas áreas. Que Deus possa abençoar os sozinhos com esta palavra. E agora, então, eu passo a palavra para Gessi, e ela vai, então, conversar um pouquinho agora com os casais. Paz do Senhor para os irmãos. Sobrou para mim, hein? Ai, Jesus. Mas é uma alegria estar aqui na igreja novamente e falar sobre um assunto que me encanta. Eu adoro falar sobre casamento, sobre família. Afinal de contas, são 51 anos de estrada. Maravilha, né? Isso é bênção do céu. Sobre o casamento sólido. Eu fiquei pensando sobre isso hoje e sobre a solidez, essa palavra sólido. A gente não encontra em qualquer lugar uma pedra preciosa, né? Você não encontra em qualquer lugar uma pedra com uma solidez que tenha um valor imensurável. Elas estão sempre escondidas. E para que você chegue até ela é preciso cavar, né? A gente vê o ouro, né? Ele é preciso ser levado ao fogo até que chegue à sua pureza. E no casamento é assim também. Quando a gente se casa, eu me casei novinha, cheia de esperança. Ai, que delícia, meu Deus do céu, que maravilha. E aí depois, quando termina a lua de mel, e que o mel acaba e você está na lua, aí você começa a pensar, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Será que é isso mesmo que significa o casamento? Porque todos nós aqui, as mulheres, nós somos diferentes do homem, isso não tem como dizer, fisicamente e emocionalmente. Eles são a razão e nós somos a emoção, né? Então, eles pegam no pesado. Lá em casa, quando eu preciso de um braço forte, eu grito vem aqui me socorrer. Então, o pesado é com ele. Mas quando tem algum problema ligado à emoção, é nós mulheres que seguramos a barra. E o segredo do casamento sólido estão dentro de várias coisinhas que passam muitas das vezes sem percebermos que ali está o segredo da felicidade. Aí vamos entrar aqui na palavra de Deus, continuando tudo isso que o Eudes estava falando, mas dentro do casamento. A Bíblia nos ensina que o casamento sólido ele é caracterizado por paciência, bondade, sacrifício, perdão e compromisso. Tudo isso aqui nós aprendemos, que aqui eu estou falando hoje, para pessoas que são nascidas de novo. Se falarmos isso para uma pessoa que não tem a mente de Cristo, ela não vai entender. A mulher lá de fora, o homem lá de fora, eles não vão entender. Mas nós que estamos aqui, nós entendemos sobre o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é paciência, bondade. E aí eu fui buscar o que significa bondade. Bondade é alma nobre e generosa e é naturalmente inclinada a fazer o bem. Dentro do casamento é interessante que no início tudo é maravilha, depois vem uma coisa muito perigosa, que nós precisamos estar alerta. Eu, com 51 anos de casado, a gente presta atenção nisso. Sabe o que é?
A mesmice, o costume. Então você vive com aquela pessoa, você já sabe como ela come, o que ela gosta, o que ela não gosta, o jeito da roupa, o jeito de dormir. E aí isso vai se tornando um hábito. E aí nada é diferente para você. E aí a bondade vai ficando de lado. Porque você vai perdendo o prazer de fazer algo bom para o outro. Por quê? Porque você já se acostumou. Entenderam? Então, a Bíblia fala, né? Nós não podemos esquecer do nosso primeiro amor. Quando o crente novo convertido, ele é maravilhoso quando nós encontramos um novo convertido. Ele está alegre em todos os cultos. Para ele não tem chuva, para ele não tem frio, ele vem, porque é novo. E no casamento nós precisamos trazer esse novo também. Não deixar que tudo isso entre na mesmice. Cada dia tem que ser um dia novo, um sorriso. Mas tudo isso tem algo importante que precisa ser seguido. A solidez, para que um casamento seja sólido. Existe uma coisa importante que nós precisamos prestar atenção, que é a segurança. E essa segurança dentro do casamento leva o cônjuge, o outro, a ser amado e respeitado. E com isso, a sensação de felicidade vem. Você não pode dizer, eu tenho 51 anos de casado, eu sou 100% feliz. A irmã Gessi está falando a verdade? O que vocês acham? Isso aqui não é pregação, eu gosto de falar para vocês como uma palestra. O que vocês acham? É verdade? 100% feliz existe? Não existe. Mas no sentido espiritual, nós somos 100% felizes. Entenderam? Então, nós precisamos colocar isso como um ponto importante na nossa vida. E aí, se 100% eu não consigo ser feliz, porque realmente nós estamos lidando com o outro tem toda a sua natureza, o seu modo de ser. Nós pecamos por obras, pensamentos e palavras, em atitudes, de alguma forma você vai ferir o outro no seu dia a dia. Por mais que você queira andar direitinho, você vai ferir o outro. Você vai ferir. Mas aí trazendo aqui para mulheres especiais, homens especiais que servem a Deus, uma das coisas importantes, que quando nós dentro do casamento nos sentimos seguros, é porque um respeita o outro. Não há aquele ciúme doentio, porque a falta de respeito produz o quê? Insegurança. E aí, essa insegurança vai produzir no outro o quê? O ciúme. E o ciúme anda muito junto com a inveja. É uma linha tênue. Então, você olha o outro, a sogra vem, trata o seu esposo bem e deixa você de lado. Aí você já vai ficar com o quê? Com inveja. Por que está tratando ele melhor que eu? E aí entra o quê? O ciúme. Eu não quero mais você na minha casa, porque você trata o outro melhor que eu. Aí está gerando o quê? Uma falta de segurança. E essa falta de respeito produz o que no outro? A carência, pensamentos fantasiosos. Quantas mulheres sofrem com isso? Ficam de noite pensando, meu Deus, ele lá no trabalho, eu fui lá ver como que ele estava, eu vi aquela moça lá bonita, que senta na mesa em frente a ele ali, meu Deus do céu, todo dia ele está lá olhando para ela, meu coração, e fica sofrendo, e o seu marido não está nem notando, e vice-versa, isso acontece com o homem também. Começa a imaginar coisas e que a sua esposa não está nem aí, não está acontecendo nada. Isso é o quê? É a insegurança. Não há solidez. Então é preciso que o casal faça uma coisa muito importante, que converse. É preciso haver o diálogo entre os dois. Quando namoram, é tanta conversa daqui, é tanta conversa para lá, não é? Eu, então, quando meu pai veio o dia lá em casa, uma vez na semana, né, meu bem? E tinha uma rádio que era rádio relógio.
E ficava o tempo todo falando a hora, falando a hora. E o meu pai colocava aquele rádio ligado lá, e o tempo todo, a hora, e daqui a pouco tinha que ir embora. Mas o nosso assunto não acabava, a gente queria continuar conversando. Mas essa conversa tem que continuar depois do casamento. Depois do casamento, é cada um para lá, um para cá. A vida se torna tão difícil, os filhos vêm, os filhos tomam muito nosso tempo. Eu vou falar aqui na quinta-feira sobre criação de filhos, vou orientar as irmãs sobre isso. As mães novas, tragam as meninas novas, elas estão totalmente desorientadas, não sabem o que fazer nessa correria da vida que nós estamos vivendo. E com isso a educação vai sendo terceirizada. E nós estamos vendo o que tem acontecido com os nossos adolescentes, com as nossas crianças nas escolas. Algo terrível, algo terrível. E muitas dessas atitudes são aprendidas dentro de casa. A segurança que você passa para o seu filho. Quando o pai chega em casa, dá aquele abraço. Primeira coisa que o irmão tem que fazer. Quem é casado aqui que a esposa está aqui? Primeira coisa que vocês têm que fazer em casa, não é abraçar o cachorro, não é abraçar o seu filho. Procura primeiro a sua esposa. Entenderam? Você, mulher, chega em casa, não abraça o seu cachorro, não abraça o seu filho. Mesmo que o filho venha correndo, você tem que ir lá, o primeiro abraço é dele. O que você estava ensinando seu filho? Respeito. O que está ensinando seu filho? Amor. O que você está ensinando? Cumplicidade. É isso que muitas famílias deixaram de fazer. O marido chega, oi, tudo bem? Às vezes nem se cumprimentam, vai para a cozinha, faz o seu prato de comida e pronto. A vida segue. Maior felicidade, solidez no casamento. Pense nisso. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, se alguém chegar aqui e me der um tapa, o Eude vai sentir também. Se alguém ferir o Eude, eu vou sentir também. E muitos casais, cada um está vivendo a sua realidade. Muitos homens estão sofrendo. Às vezes passa os dias difíceis no trabalho e não tem com quem conversar. Porque quando chega em casa só encontra uma mulher rabugenta, com raiva, sem ânimo, sem paciência para ouvir. E nós precisamos aprender a ouvir, irmãs. Nós mulheres temos essa característica boa, que nós somos faladeiras. A gente fala beça, se deixar, a gente vira a noite aqui, uma contando a história para a outra, a gente fica conversando, claro que fica. Viu, pastor? Se quiser, a gente fica aqui a noite toda conversando, porque nós temos assunto. E nós não guardamos isso, muitas guardam, até por medo de abrir o seu coração e a outra pessoa não entender. Casamento sólido. Como viver sem estresse no dia de hoje? É possível viver sem estresse? Não. Quando nós saímos de casa, temos que estar preparados para sofrermos vários momentos de estresse. Só em nos arrumarmos para sair, nós já ficamos estressados, porque a violência está lá fora. E nós não sabemos como vamos encontrar lá fora. Quando os casais têm um casamento sólido, eles tendem a se sentir menos estressados em relação a problemas conjugais e familiares. Eles sabem que podem confiar um no outro e trabalhar juntos para resolver qualquer problema que possa surgir. Aí aqui é muito sério. Há problemas familiares que um não pode falar para o outro. O marido não admite que a mulher chegue para ele e fale mal de sua mãe. Não, sua mãe chegou aqui, chegou na minha cozinha e arrumou tudo do jeito dela, disse que as panelas não são desse jeito, e disse que eu tenho que fazer o café desse jeito para você. E aí o marido, o que ele vai fazer? Vai defender a mãezinha dele. Você tem que respeitar minha mãe. Respeita minha mãe. Erro. Porque você se casou
E você construiu agora uma nova família. Quem manda nessa casa é ela, sua esposa. Você tem que chegar para sua mãe e falar: mãe, eu te amo, eu te respeito, obrigado porque você me criou, você cuidou de mim, mas nessa casa aqui quem manda é ela. E aí você vai criar realmente uma mulher que vai olhar para você: meu Deus do céu, esse homem é uma fera. Eu gosto desse homem, vem aqui, eu te amo, porque você me defendeu. E aqui está dentro de quê? Da segurança, da confiança. Mas muitos não fazem isso. E vice-versa, a mulher também. Deixa a sua mãe chegar na sua casa, brigar com seu marido, chamá-lo de bobão, chamá-lo disso e daquilo, e não toma nenhuma iniciativa. Tome iniciativa na sua casa, quem manda é você e a sua mulher. Menos estresse. Quantas sogras criam casos com as suas noras? Meu Deus do céu. Chega na casa da nora e olha debaixo da cama. Mas é muita sujeira que está aqui. Você não conhece vassoura, não? E a frigideira que fica com óleo lá dentro do forno? Já aconteceu com vocês isso? Chega lá e olha, aquela frigideira está dentro do forno já há um tempão. Aí vai catando, vai fazendo isso. Não faça isso, irmãs. Não faça isso. Uma das lições da escola bíblica dominical vai ser sobre a relação entre nora e sogra. E há muita briga aí, mas muita briga mesmo. Sogra que não quer nem ver a sua nora, e a nora que não quer ver a sogra. Aí se a sogra está lá doente, fala: olha, eu prefiro pagar até um asilo para ela, um hospital, mas não quero ver essa bruxa aqui em casa. E crentes, e mulheres crentes. Então nós precisamos, irmãs, prestar muita atenção nesses detalhes. Está vendo como são pequenas coisas que nós usamos no nosso dia a dia e transformamos a nossa vida num verdadeiro inferno, uma vida estressada. Com filhos também, filhos adolescentes. Não chame seu filho adolescente de aborrecente, não. É a idade mais linda. Você lembra da sua adolescência? Ah, como era gostoso, né? Nosso coração das meninas, então, quando via um menino bonito cantando lá na frente: oh, meu Deus, é com esse que eu vou casar. Não é assim que adolescente fica? E começa a orar, e o menino também encantado. A vida do adolescente é linda, daqueles que são bem orientados. E os pais criam problemas com os filhos nessa faixa etária. Há uma preocupação muito grande, nossa, da igreja, com os nossos adolescentes, que o mundo está com tanta coisa ruim na mente, colocando na mente deles. E muitos têm se deixado levar, filhos de crentes, por falta de sabedoria e de orientação dos seus pais. Dentro da igreja, quem nunca teve problema dentro da igreja? Está lá dirigindo o conjunto, aí a irmã aqui faz um solo errado, aí pronto, a outra já começa a brigar quando chega em casa: mas você viu? E cantou errado, e aquilo fica a semana toda no ouvido do pai, no ouvido dos filhos, e a mãe reclamando, e a mulher reclamando. Vai reclamar com o pastor? Não, irmãs. Vamos tornar a nossa vida mais alegre possível. Porque é isso que o Senhor Jesus quer para nós. Ele quer que sejamos realmente felizes, porque Ele já deu a receita. Não é? Como diz aqui a palavra do Senhor: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então cada um de nós aqui já formamos a nossa família. Você não queira trazer a realidade da sua casa, do seu pai, da sua mãe, para dentro da sua família atual, não. O Senhor Jesus fez com que você encontrasse alguém, e agora vocês dois vão pegar toda a sua natureza e vão colocar no liquidificador, e vão transformar isso aqui num milkshake abençoado, uma nova família para ser bênção, para servir ao Senhor. Amém, irmãos? As irmãs estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Amém. Continuando, comunicação saudável.
Um casamento sólido também significa que os cônjuges têm uma comunicação saudável. Eles são capazes de falar abertamente um com o outro, ouvir e entender o outro, sem medo de julgamentos ou críticas. Existem coisas que você tem medo de falar com seu cônjuge, com seu marido? Se você tem medo, é porque a comunicação não está legal. Tem alguém que diz assim, olha, nem tudo você pode contar para o seu marido, não, menina. Nem tudo você pode contar, não. Quem está te dando essa orientação é quem não conhece Jesus. Porque se os dois se tornaram um só, vai existir segredo? Não pode existir segredo. Então, você tem que se abrir com seu marido e ele com você. Mas aqui é preciso que os dois estejam preparados para saber ouvir. E nós não sabemos ouvir. Quando o outro está no meio da frase, você já corta e já começa a colocar o seu parecer, aquilo que você entende, de forma errada, sem ouvir o todo. É preciso ouvir a pessoa. Ouviu, você falou tudo, meu bem. É exatamente isso que você queria me falar, não tem mais nada, pode abrir o seu coração. Depois que a pessoa falou, já contei tudo, abri o meu coração para você. Aí agora você vai colocar a sua visão, o seu parecer, não obrigando aquela pessoa a fazer o que você acha que é certo. Entenderam? Nós precisamos respeitar a identidade, a personalidade do outro. Mulher submissa não é aquela mulher que faz tudo que o marido quer, não. A mulher submissa é aquela que faz com que o casamento caminhe de acordo com a palavra de Deus. Ela não veio, o Senhor não aprovou que você seja pisada pelo seu marido. Saiba disso, entenderam? Se isso acontece dentro do seu relacionamento, ore, peça orientação ao Senhor. Procure ajuda para que tudo isso acabe, porque são sentimentos que vão marcando a vida da mulher. E lá na frente, você vai se lembrar de tudo isso que aconteceu, mesmo que o seu marido não se lembre. Porque nós, mulheres, temos mente de elefante, sabia? Se você parar para pensar como foi o seu casamento, eu tenho certeza que você sabe. Eu me lembro até das lembrancinhas que eu fiz para o meu casamento. Mas o eu já tenho certeza que não lembra. O homem não lembra, sabe? Então nós lembramos. Então muitas mulheres ficam doentes, ficam com problemas de depressão, doenças terríveis, porque a consequência desses sentimentos que não colocam para fora, que não falam. Então, nós precisamos ter uma comunicação saudável. Aí você pode falar assim para mim, mas irmã Gessi, a irmã está falando só para casais jovens. Eu já estou para lá de Bagdá, já passei já o Cabo da Boa Esperança. E aí, tem jeito para mim? Tem jeito. Não importa a sua idade. Se você nunca deu um cheiro na sua esposa, vá lá hoje, dê um abraço nela. Ela vai se assustar, porque não está acostumada, né? Ela vai olhar e falar, meu Deus, o que está acontecendo com esse meu velho? Aí você vai e retribui o abraço, retribui o cheiro, porque é isso que nós levamos daqui, irmãs. É essa alegria a dois que o Senhor quer que vivamos. Enquanto o mundo lá fora está tentando destruir a família, nós precisamos lutar para que essa família possa conseguir andar de pé, de cabeça erguida, mas com a real felicidade. E aí entra outra coisa importante dentro da solidez, maior resiliência. O que significa resiliência? É a capacidade de enfrentar e superar a adversidade. Quantas vezes você já enfrentou adversidade na vida? Ficou sem emprego e doenças, e não ter dinheiro para ir no médico e levar um filho, não ter o dinheiro para comprar um remédio, não ter a quem pedir. Quantas vezes você já passou por esse tipo de necessidade? E quando passamos essas necessidades a dois, quando um está ajudando o outro, a luta se torna mais tranquila, mais fácil de caminhar.
Eu conversando com a minha neta sobre Pedro, né? Que andou sobre as águas, ela falou, vó, mas que fé, que ele andou sobre as águas. Aí eu falei para ela, no sentido espiritual de hoje, como que isso funciona para você? Ela falou, eu não entendo não. Eu falei, olha, isso é assim, vem as lutas, e aí você tem um Jesus que faz o quê? Ele te levanta, e você olha, a luta está lá embaixo, e você está caminhando aqui em cima. Isso é resiliência. E ela falou, nossa avó, isso é forte. Isso é forte. Mas é uma realidade para nós, que vivemos debaixo da graça do Senhor Jesus. E por que é que nós vamos jogar fora esses momentos importantes que Deus preparou para nós, para vivermos uma vida a dois, um ajudando o outro? Olha o que diz aqui Eclesiastes 4, e versículo 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem um, levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E muitos casais estão vivendo assim, um só caminhando, levando os problemas da família sobre os seus ombros, enquanto o outro está lá sem entender o que está acontecendo. Comunicação, irmãos, comunicação. Hoje cata o seu marido, pegue ele lá no seu quarto, ele vai pensar que alguma coisa que vai acontecer, você fala, não vai acontecer nada, nós vamos passar a noite aqui conversando. E converse, abre o seu coração, ore os dois juntos, segura nas mãos, peça ao Senhor misericórdia, orientação do Espírito Santo, para que você possa também ter sabedoria para saber o momento de falar e o momento de se calar. Muitas mulheres não sabem a hora que tem que ficar quieta. Fala, meu Deus do céu. Aí o homem fica, como diz o pastor Cláudio Duarte, que o homem tem a opção de gavetinha, né? Já aconteceu lá em casa, né, Eude? Eu estava falando, aí o Eude fala assim, Gessi, mas o que você está falando mesmo? Eu falei, Eude, eu já estou na segunda gaveta, você só está em uma. É assim que nós somos dinâmicas, nós falamos, mas pegue o seu esposo, o esposo, pega a sua esposa, e converse com ela, olhando olho no olho, seja sincero, abre o seu coração, convide o Senhor para fazer parte da sua vida, você, sua esposa e Jesus sendo a base da sua vida. Se você fizer isso, você vai notar a diferença. E diante de tudo isso que nós falamos sobre casamento sólido, existe um que é muito importante, dentro desse relacionamento todo, que é o exemplo para os filhos. Seu casamento é um exemplo para os seus filhos. Muitos de nós trazemos maus exemplos da nossa família. Eu não tive um bom exemplo dentro da minha família, mas eu não quis trazer isso para a minha realidade. Coloquei Jesus dentro da minha família. E a minha família é totalmente diferente daquela em que eu fui criada. Muitas pessoas não querem dar o braço a torcer. Irmã Gessi, eu fui criada assim, é assim que eu vou ser. Minha mãe fez assim, meu pai fez, e eu vou fazer também. Não. Sejamos flexíveis, de acordo com a natureza, com o modo de ser de cada um, mas colocando principalmente Jesus Cristo como principal dentro do seu relacionamento. Um casamento sólido pode ser um exemplo positivo para os filhos. Eles aprendem sobre amor, respeito e compromisso, através do exemplo de seus pais, o que pode ajudá-los em seus próprios relacionamentos no futuro. Nós, mulheres, criamos os nossos meninos. Como que você está criando o seu menino? Você está criando o seu menino para respeitar amanhã a esposa dele? Você está criando um menino que amanhã vai brigar com a sua mulher, vai subjugá-la? Tem um exemplo muito interessante que uma amiga minha me contou. Ela trabalhava num desses lugares carentes, com crianças, e esse menino tinha 9 anos de idade. E esse menino estava lá brincando, jogando bola, feliz da vida, rindo. 9 anos de idade. Daqui a pouco a mãe apareceu com um chinelo havaiana na mão, e gritando, e deu uma chinelada no rosto desse menino, e falou, como que você pode fazer isso comigo? Eu estou em casa chorando, triste,
E você está aqui rindo e brincando. Aí essa menina que trabalhava com essas crianças ficou sem saber o que fazer, perdeu o chão. 3 anos depois, esse menino fez a mesma coisa com uma menina. Onde foi que ele aprendeu isso? Em casa. Então é em casa, irmãs, é em casa, irmãos, que você vai estar moldando seu filho para a vida. Filhos não nascem para a gente, irmãos. Quando eu tive o meu caçula, a gente pensou assim, ele vai ser o nosso amigo da velhice, porque a gente casou muito jovem, já tínhamos os 2 meninos. E aí eu e o Eude, vamos encomendar mais um, a gente fecha a fábrica, e ele vai ser o nosso amigo da velhice. Com 19 anos ele falou, eu quero me casar. E ficamos os 2 sozinhos. Filhos são assim, eles se vão embora. Mas você tem que fazer a sua parte, mãe. Cria seu menino como um príncipe que vai respeitar a mulher, que vai valorizá-la e, acima de tudo, colocá-la no seu lugar especial, aquele lugar que o Senhor nos destinou. Nós, mulheres, somos especiais. Nós fomos criadas por Deus para sermos mães, mulheres sábias que edificam a sua casa. Mas muitas tolas hoje estão destruindo as suas famílias, destruindo as suas casas por não ouvirem a palavra de Deus. Amém, irmãs? E Deus abençoe esta igreja